Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal E Se Acontecesse? Eu sou o João Pedro e hoje irei falar sobre o que aconteceria se os anglo-saxões tivessem ganhado a Batalha de Hastings. A Batalha de Hastings foi um conflito decisivo que ocorreu no final do século XI com a invasão normanda, comandada por William o Bastardo, depois conhecido como o Conquistador, a Inglaterra. A Inglaterra desde o século V era comandada pelos anglo-saxões. Anglo, que eram as tribos que se localizavam no sul de Dinamarca, e saxão, que eram as tribos que se localizavam no norte da Alemanha e se estabeleceram nas Ilhas Britânicas devido à invasão dos mesmos. Já os normandos têm suas origens dos vikings também, com a invasão viking na costa da Normandia, região da França, se estabelecendo por ali, e com isso os povos foram se convertendo aos poucos ao cristianismo e formando a cultura normanda medieval. Mas voltando ao assunto aqui. Em 1066, ano em que a batalha se concretizou, a Inglaterra era comandada pelo rei Haroldo II, ou como chamado também Haroldo Godwinson. E você pode perceber como era parecido os nomes dos vikings, se você já viu a série Vikings na Netflix ou no History. E Haroldo, ele foi morto nessa batalha com uma flechada no olho, se não me equivoco, assim perdendo a guerra pelos normandos. Mas e se ele não tivesse levado essa flecha no olho, e sim William? Primeiro, seus exércitos se perderiam em desorganização e a falta de um líder, causando uma crise na Normandia, assim fazendo a mesma sair da guerra. Só essa vitória mudaria muita coisa, não só na Inglaterra, mas em toda a Europa medieval. Na Inglaterra não haveríamos o inglês como conhecemos hoje, que é uma língua bastante influenciada pelos dialetos românticos devido aos normandos. Não haveríamos nomes marcantes na história, como os reis Ricardo, Coração de Leão, ou o rei João Sem Terra. Mas a Inglaterra sem influência normanda seria muito mais democrática, como sempre foi. Havia um conselho de lords que decidiam quando um rei morria, quem seria o próximo rei a governar entre todas as famílias mais influentes. Nos tempos atuais, poderíamos ter um parlamento inglês muito mais antigo e talvez um pouco diferente em questão da monarquia. A igreja anglicana nunca teria sido inventada, pois os anglo-saxões eram católicos fervorosos, como podemos pegar exemplo Alfredo o Grande, representado na série The Last Kingdom, na Netflix também. O rei que defendeu com todas as suas forças o reino de Wessex contra o grande exército pagão de Cnut, considerado como um dos reis mais devotos da fé católica na Inglaterra medieval. Talvez a Inglaterra iria se unificar mais rapidamente com os reinos presentes da Grã-Bretanha, como a Escócia, que a sua língua na época, principalmente no sul, se derivava bastante do anglo-saxão, o mesmo que os normandos não conseguiram anexar por séculos devido à diferença cultural entre os reinos. Ou seja, não haveria dinastia Plantagêneta, não haveria Império Angevino, não haveria Guerra dos 100 Anos ocorrida entre o século XIV e XV, fazendo com que a Inglaterra ficasse mais isolada nas políticas internacionais, influenciando bastante a unificação da França, que, por sua vez, sem interferência da Inglaterra, sem o Império Angevino, poderia se tornar uma superpotência na Europa medieval. Lembrando que a França, muito poderosa e rica, era perigosa até mesmo para o Sacro Império Romano Germânico, que havia consideravelmente menos exército que a própria França, que havia mais população do que o próprio Império. Provavelmente veríamos um papel menos predominante da Inglaterra nas cruzadas, mas com uma grande predominância da França, provavelmente mudando o rumo da história do cristianismo. A França poderia ter conseguido invadir o Egito com sucesso, estabelecendo um reino cruzado e ajudando na cruzada a Jerusalém, aquela famosa Deus Vult, que poderia também ocorrer com sucesso. Muitos não sabem, mas a Inglaterra ajudou Portugal a se tornar um reino, derrotando os muçulmanos na Península Ibérica e se tornando independente de Castela, o Reino de Castela, que hoje é a atual Espanha. Sem essa ajuda, Portugal provavelmente nunca teria se tornado independente de Castela, mas a retomada cristã na Península Ibérica seria muito mais rápida devido à influência dos poderosos franceses. Com Portugal não se tornando independente e a União Ibérica se concretizando mais cedo,
Na época das grandes navegações, as colônias no mundo teriam muito mais influência dos ibéricos do que realmente foi, e principalmente dos franceses. Podendo ter uma América do Norte totalmente francesa? Não sabemos. E não sabemos se realmente a Inglaterra iria colonizar muita coisa, ajudando muitas nações europeias a formarem impérios, por causa da grande influência escandinava na cultura. Tudo iria depender da ambição dos próximos reis ou líderes anglo-saxões de nossa linha alternativa. Eles iriam formar um império? Império Britânico? Império mais poderoso da Terra? Não sabemos. Nós, neste momento, poderíamos estar falando tanto galego ou espanhol. Olha só que legal. Pois o português ele se concretizou após a separação da Galícia, formando o Estado português em si, diferenciando os dialetos do galego com o português. E bom, agora eu irei ler um trecho de uma cantiga galesa. Ela foi formada mais ou menos no século VII. Ela se chama Pais de Nogad. Pais de Nogad e vraith vraith, o gwyn balot ban vraith. Quid o gaith, go running with gaith. A mudança de Dinogad é salpicada. Era feito de peles de martas. Assobio. Chamamos. Eles chamam. O 8 acorrentado. Com certeza não é uma tradução muito literal da coisa. Mas é isso. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Deixe seu like. Se inscreva no canal, que isso ajudará mais e mais a gente trazer mais vídeos. Certinho? Obrigado. E até mais. Tchau.